As pessoas têm as ideias mais malucas, né? Tipo bala no palito? Como chegamos nisso e por quê? E o nome pirulito? Vamos ver um pouco da história e fatos sobre esse doce popular. Ok, para começar, ele não era chamado de pirulito. Chegaremos ao nome um pouco mais tarde. Mas os primeiros doces desse tipo provavelmente foram inventados por pessoas que andavam pela Terra há milhares de anos enquanto ainda viviam em cavernas. Sabemos que elas gostavam de mel e usavam uma varinha para colhê-lo das colmeias. Lembre, isso era quando os humanos tinham bem poucos recursos quando se tratava de comida ou qualquer outra coisa. Então, como não queriam desperdiçar nada, provavelmente acabavam lambendo a haste para garantir que comeriam cada gota do néctar. Os antigos egípcios também tinham um pirulito próprio. Eles pegavam várias frutas e nozes e as cobriam com mel. Claro, isso melhorava o sabor dos alimentos, mas também ajudava a preservá-lo por mais tempo. Como tem uma concentração bem alta de açúcar, o mel tira a água de quaisquer células nocivas que possam danificar o alimento e o fazem estragar mais rapidamente. Para evitar de ficar com os dedos pegajosos de mel, eles também usavam um palito para comer essas guloseimas. Vamos avançar para os anos 1600, quando o açúcar se tornou muito mais disponível para o público em geral. Sabemos agora que os ingleses adoravam doces cozidos com açúcar e os colocavam em palitos, tornando-os mais fáceis de apreciar. Provavelmente foi nessa época que foi inventado o termo lollipop, que é o nome em inglês para pirulito. Os linguistas acreditam que basicamente pode se traduzir como tapa de língua. Por quê? Bem, eles costumavam usar a palavra lolly para língua no norte da Inglaterra, e pop significa tapa. A linha do tempo do pirulito agora nos leva a 1912, quando um homem chamado Samuel Bourne inventou um dispositivo que inseria palitos em doces. A criação se tornou tão popular que Samuel recebeu a chave da cidade de São Francisco em 1916. No entanto, foi um homem chamado George Smith, dono de uma empresa de confeitaria que, em 1908, levou o crédito por inventar a versão do pirulito que conhecemos e amamos até hoje. Ele até registrou o nome em 1931 e afirmou que se inspirou em um famoso cavalo de corrida chamado Lollipop. Como você provavelmente já deve ter percebido, ainda há alguma competição em relação a esse nome. Mas o que sabemos com certeza é que o pirulito se tornou cada vez mais popular e permaneceu assim desde então. Quer dizer, algumas empresas modernas são capazes de produzir até 3 milhões de unidades dele por dia, e os números estão crescendo continuamente. O maior pirulito já feito foi em 2012, quando um fabricante californiano fez um incrível com sabor de chocolate, com mais de 3.175 quilos e quase 1,5 metro de altura. Se levarmos em consideração também o palito, essa enorme guloseima tinha quase 3,5 metros de altura. Uma das marcas mais famosas do mundo é a Chupa Chups. Você sabia que o logotipo tem um nome muito famoso por trás? Ninguém menos que o próprio Salvador Dalí, o famoso artista surrealista. A empresa o contatou em 1969 para desenhar o logo, e ele apresentou o design diferenciado que conhecemos e amamos, que tem o nome Chupa Chups incorporado em uma forma de margarida com cores vivas. O renomado artista também teve a ideia de que o logo deveria ser colocado em cima e não na lateral. Por quê? Para que você possa sempre vê-lo perfeitamente, sem nenhum dos vincos que são frequentemente associados às embalagens de doces. Inteligente, né? E mais, essa marca também está associada a doces que apreciamos nos lugares mais inusitados. A história diz que o Chupa Chups foi o primeiro pirulito a ser comido no espaço. Isso foi em 1995, quando um astronauta levou um para a estação espacial, tornando-o oficialmente o primeiro pirulito a ser consumido em um ambiente de gravidade zero. Será que o sabor fica diferente? Há um Chupa Chups no fundo do mar também, mas não é exatamente o que você pensa. Não é a coisa mais fácil do mundo degustar um debaixo d'água, certo? Mas enquanto avançava em uma expedição para o Mar de Weddell, no Oceano Antártico, em 2000, um grupo de cientistas esbarrou em uma esponja marinha de aparência estranha. Ela apresentava uma cabeça redonda que era surpreendentemente parecida com um pirulito. Obviamente, o animal recebeu um nome apropriado, cuja versão abreviada era S. Chupa Chups. Se você procurar fotos dessa criatura, ela parece um pirulito subaquático espalhado no fundo do mar. Enquanto estamos no assunto da forma, você já se perguntou por que os palitos de pirulito têm aquele buraquinho quadrado no design de plástico? Na verdade, isso tem a ver com o processo de fabricação. Quando produzido, o doce é colocado derretido no palito. Isso garante que ele fique bem preso.
Outro motivo é mais um recurso de segurança, para que o palito não se torne um risco de asfixia se for engolido por acidente. Uma vez que permite a passagem do ar, ainda há algum espaço para respirar, caso fique preso em algum lugar. Que azar! Atualmente, a empresa Tootsie Roll se tornou a maior fabricante de pirulitos, produzindo mais de 16 milhões deles diariamente. Quanto ao Dum Dum, ele recebeu esse nome do seu inventor, que queria um nome fácil de pronunciar e de ser lembrado pela geração mais jovem, principal público consumidor do produto. Que tal o sabor misterioso do Dum Dum? Ele é realmente tão misterioso? Não, trata-se de fato de uma receita bastante simples. Quando o lote de um sabor está acabando e o próximo está começando, então o gosto sai de combinações aleatórias entre dois diferentes, sejam quais forem. Mas o que o famoso escritor Charles Dickens tem a ver com o pirulito? Bem, acontece que no mundo moderno, esse nome apareceu pela primeira vez em um de seus romances. Isso foi em 1800. Os pirulitos não são apenas diversão e jogos. Alguns são usados até para curar pessoas. Eles são especialmente úteis para os jovens que acham difícil lidar com as versões tradicionais, mas alguns são estritamente para adultos. Se você é um grande fã da guloseima, pode querer se preparar para uma boa celebração no dia 20 de julho de cada ano. É quando é comemorado o Dia Nacional do Pirulito nos Estados Unidos. É comum as pessoas darem pirulitos umas às outras nessa data. Algumas lojas também lançam linhas exclusivas para a ocasião e expõem seus melhores produtos. Há ainda alguns recordes mundiais legais, como a mais longa cadeia de pessoas lambendo pirulitos, que contou com impressionantes 12.831 indivíduos. O evento foi organizado em Valladolid, na Espanha, em setembro de 2008. E para quem procura algo mais sofisticado, você deve saber que o pirulito mais caro do mundo custa a incrível fortuna de mais de 10 mil dólares. Não é um único em si, mas uma cadeira feita com 27 quilos de açúcar de confeiteiro. Não temos ideia de quantos pirulitos o mundo consome a cada dia no total. No entanto, sabemos quais países incluem os maiores fãs: Alemanha, Irlanda, Suíça, Áustria e Reino Unido. E ele não é chamado apenas de pirulito. Existem diferentes nomes para o doce, dependendo do local. O sabor mais comum frequentemente associado a ele é o de algodão doce. Isso provavelmente porque é muito mais fácil de comer do que o algodão doce de verdade, e você ainda pode apreciar o sabor. Para mim, porém, nada supera o de cereja. E você? Conte pra gente qual é o seu sabor favorito nos comentários abaixo.